Oi, chinitas! Tudo bem com vocês? Bem-vindas de volta para mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai fazer essa make verde com detalhes em dourado, bem chique, né? Pra, já tirar esse preconceito com sombra verde que eu sei que muita gente aí tem. Então, sem enrolação nenhuma, hoje vamos lá pro tutorial. Bom, como vocês podem ver, eu já tô com a pele e com a sobrancelha pronta, então hoje eu vou focar nos olhos, nos olhitos com vocês apenas. E quem quiser saber como que eu faço essa pele e essa sobrancelha, é só clicar aqui nesse vídeo aqui do canal, que eu faço a pele, a sobrancelha e um smokey eye preto, que é um olho super prático, né? Dá pra usar em várias ocasiões. E eu faço tanto no efeito matte quanto depois com glitter, né? No final, que eu dou uma adicionada no grits. Pra esse olho de hoje, eu vou usar o truque do esparadrapo, né? Que muitas pessoas já conhecem. Ó, tô usando esse esparadrapo aqui, normal, tá? Você acha em qualquer farmácia. Não tem problema nenhum usar esse truque, viu, gente? Até os mais profissionais usam em alguns casos, então vamos parar com esse preconceito aí. Se você for fazer esse truque do esparadrapo, é legal você já tá com a sobrancelha preenchida, porque aí você coloca o esparadrapo formando uma reta entre o final do olho e o final da sobrancelha. Agora, se você já sabe onde é o final da sua sobrancelha certinho, mesmo sem preencher e tal, sorte sua. Aí você pode fazer a sobrancelha depois se você quiser, não tem problema. Esse corretivo que eu uso é o da MAC na cor NC30. Na verdade, ele é melhor para peles com subtom quente, tá? Mas eu sou neutra puxada pro frio, mas tudo bem, é o que a gente tem pra hoje. Eu sou neutra, então eu acho que não vai destoar tanto assim. Eu vou aplicar com esse pincel denso da Macrylan em toda a área da pálpebra. Depois eu vou selar esse corretivo com essa sombra bege mais clarinha aqui. Pra isso eu uso o pincel E60 da Sigma. Os pincéis que eu tenho aqui são todos da Sigma ou da Macrylan, tá, gente? Só que os da Macrylan, como eles são mais antigos, então nenhum deles tem código. E agora eu vou colocar a sombra branca logo abaixo da sobrancelha para iluminar e já separar ela um pouco do resto da pálpebra. O pincel desse caso que eu uso é o F70. O primeiro verde que eu vou aplicar é esse tom de verde meio limão aqui. Eu vou aplicar com o pincel E40 da Sigma e eu vou começar a formar o desenho do meu côncavo com movimentos circulares e movimentos de vai e vem. Gente, dica para quem tem olho asiático ou para quem tem a pálpebra gordinha, tá? Ou sei lá, para quem tem o olho parecido com o meu. Se você tem o côncavo muito pequenininho igual o meu e marcar esse formato natural do côncavo só, a sombra ela vai sumir. E aí você não vai conseguir aplicar mais cores ou vai ficar tudo embolado numa cor só. Então, galerinha do côncavo pequeno, é nóis, eu sei da luta de vocês, mas pra tudo se dá um jeito, né? Então nós vamos seguir o côncavo no formato natural nesse começo do canto interno só, e no canto externo a gente vai subir um pouco acima do côncavo para esse ossinho do olho que a gente tem mesmo, tá? Isso eu aprendi fazendo mesmo na prática. Eu queria até que alguém tivesse falado antes, porque só falavam para seguir o côncavo e o meu nunca dava certo e eu ficava nervosa. Então eu tô falando para vocês não sofrerem tanto, né? E já conseguirem fazer mais fácil, tá bom? Agora eu vou aplicar esse verde um pouco mais escuro que o anterior com o pincel E30 da Sigma, né? Também conhecido como pincel lápis. E eu vou delimitar um pouco mais esse côncavo meio natural, meio criado nosso. Ou 100% natural se você não tem o côncavo pequeno ou escondido. Depois, com o pincel E70 da Sigma, eu vou vir com esse tom mais escuro ainda de verde. Olha como ele é bonito. E vou aplicar um pouquinho mais pra dentro também, tá? Eu começo do canto externo e sempre vou indo depois pro canto interno, esfumando bem com as outras cores, mas tomando cuidado pra não apagar todo o trabalho anterior. Apagar um pouquinho sempre apaga, tá? É normal, depois a gente volta com as outras cores que precisarem, não tem problema. Aí eu volto com o segundo tom de verde de novo pra esfumar melhor e reaparecer um pouco essa cor, né? Vou reforçar o branquinho abaixo da sobrancelha. Isso é importante fazer porque funciona como uma borrachinha, né? E aí destaca tanto a sobrancelha, né? Quanto as sombras que a gente colocou embaixo no olho. Agora eu vou pegar um pouquinho de sombra preta com o pincel E70 limpo e aplico no canto externo do olho pra dar uma escurecida aqui. Dá um efeito mais chiquetoso. Chegou a hora de cortar o crease. Ai, meu Deus. Eu vou usar o corretivo da MAC de novo e eu vou fazer o desenho para recortar o côncavo. Nesse caso, eu sigo o meu formato natural do côncavo mesmo, tá? Notem que eu não fui até o final do olho com esse corte de corretivo. Eu vou quase até o final. Por isso que a gente não fala que esse modelo é o cut crease, sim, o half crease, que significa metade do côncavo, né? Nossa, pareceu uma foca agora.
Vou selar esse cut com essa sombra branca cintilante, que é pra ficar bem clarinho, principalmente no começo. Eu aplico essa sombra com o pincel F70, o mesmo que eu usei abaixo da sobrancelha. E depois, mentira, porque eu troquei pro pincel E60, que eu achei mais fácil. Agora eu venho com essa sombra dourada e aplico no meio da pálpebra pra dar esse ar mais chique pra maquiagem. O pincel que eu tô usando é da Macrylan, não tem numeração, mas é um pincel bem durinho pra aplicar mais fácil e ter mais precisão. Volto com o pincel E70 e o terceiro tom de verde pra reforçar o canto externo. Eu aplico essa sombra entre a sombra preta e a sombra dourada e eu esfumo bem. E beleza, chegou a hora de tirar o esparadrapo. Tcharam! Eita! Como ficou muito marcada a maquiagem por causa do esparadrapo, eu vou dar uma esfumada no canto pra dar um ar mais natural, tá, gente? Calma, tenham calma nessa hora que tudo tem conserto. Eu vou passar só um corretivo, só um pouquinho pra dar um acabamento e limpar o restinho de sombra que às vezes fica do lado, né? Como a gente reesfumou o negócio lá. Eu vou selar com uma sombra bege opaca usando o pincel E60. Vou agora pro delineado. Primeiro eu gosto de fazer uma marcação com a sombra preta e depois vim com o delineador, porque eu acho que é mais fácil, mais difícil de você errar, tá? O pincel que eu uso é o E05 e o delineador é o delineador líquido preto da Vult normal. Pra parte de baixo dos olhos, eu começo aplicando a sombra preta na linha d'água e na raiz dos cílios inferiores com o pincel E65. Logo depois eu esfumo essa sombra com esse pincelzinho da Macrylan, que também não tem número, mas eu adoro usar ele pra esfumar a sombra de baixo. Com o pincel lápis eu volto com o segundo tom de verde e esfumo um pouco abaixo da sombra preta. E volto também com o terceiro tom de verde e o pincelzinho da Macrylan que eu usei para esfumar aquela sombra preta, só que limpo, né? E eu esfumo entre o preto e o verde para aumentar um pouco da profundidade do olhar, dar aquele draminha, né? Por fim, para dar um charminho a mais, eu vou vir com a minha sombra branca que eu coloquei abaixo da sobrancelha, aqui no cantinho interno, e eu aplico com o pincel F70 também. E finalizo com os cílios postiços para dar o toque final na maquiagem. E esse foi o resultado do olho de hoje, chinitas do meu coração. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Então, como vocês puderam ver, dá pra fazer um olho bonito sim com sombra verde, tá? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!